Olá, amigos, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje falaremos sobre a sarça ardente. Antes, porém, um pequeno aviso. A você que está chegando, apenas gostaríamos de registrar que esses episódios são inspirados nas aulas e palestras da professora Ediane, a qual nos dá aula desde Israel e cujo canal Bible Stories as Blueprints of the Soul segue na descrição desse vídeo. Queremos registrar também que o nosso estudo é direcionado ao simbolismo da língua hebraica, o que significa dizer que nós não somos nativos e que eventuais erros de pronúncia devem ser perdoados. Então, te dando as boas-vindas, meu querido amigo, eu já te passo a palavra para que comeces a situar e falar o que significa a sarça ardente que Moisés encontrou. Olá, saudando a nossa audiência. Mais uma vez estamos aqui com grande alegria, tratando desses temas que tocam fundo a nossa alma. E o tema da conversa de hoje é justamente a sarça ardente, ou em hebraico, Hasne Haboer. E esse episódio ele é narrado no capítulo 3 do livro do Êxodo. E conforme a professora Eti conta no seu vídeo, conforme está escrito na Bíblia, na Torá, o Moisés ele era um pastor de ovelhas que cuidava do rebanho do seu sogro Jetro, né? E ele foi então atrás de uma ovelha no Monte Horeb. E quando ele estava então nesse monte, apareceu o Senhor através de uma sarça ardente, de um arbusto, né? E esse arbusto, ele não parava de queimar. E a professora Et chama a atenção disso no seu vídeo, porque o fogo ele precisa de oxigênio, ele precisa de combustível, e esse fogo ele não se extinguia. E o Senhor, então, através daquele fogo, começou a falar com Moisés. E disse, então, que ele era o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e disse que Moisés havia sido escolhido para libertar o povo da escravidão do Egito. Então, que ele tinha escutado o clamor do povo e que Moisés iria, então, libertar o povo do Egito. Inclusive, ordenou que Moisés tirasse as suas sandálias, os seus sapatos, porque estava pisando num solo sagrado. E aí Moisés ficou um pouco aflito, né, com essa missão, porque ele diz, mas como eu vou salvar o povo do Egito? O que eu vou dizer para o povo? Como é que eu vou conseguir que o faraó, né, liberte o povo? Quem eu vou dizer que me enviou? Né? Quem está me enviando? E aí nós temos uma frase que é muito célebre, dita em hebraico, e que o Senhor respondeu a Moisés. Tu vai dizer a ele, Erie Asher Erie. Quem enviou Moisés foi Erie Asher Erie. E aí eu devolvo a palavra para que tu explique para a nossa audiência o significado dessa locução. Perfeito. Tem muitos aspectos simbólicos só até essa descrição do nome divino que se apresenta, né? Esse Erie Asher Erie é interessante referir que uma tradução para o português normalmente nós encontramos em nossas Bíblias traduzido como serei o que serei ou sou o que sou. O problema é que no hebraico não existe essa tradução da forma como é colocado no português, porque eles são conjugados apenas em duas formas, ou no imperfeito ou no perfeito, não é? E o serei o que serei, ele fica com uma tradução um pouco imprecisa, mas a ideia é que a divindade está dizendo, eu sou o que sou nesse momento e sou o que sou eternamente, serei, continuarei sendo aquele que eu sou agora. Então essa é a primeira questão, né? E o que isso significa em termos simbólicos? Esse que é o nosso ponto, né? A primeira questão que a própria professora Eti relata no seu vídeo é que o serei o que serei, ou sou o que sou, ele manifesta uma ideia de que não há uma forma definida, certo? É que ele é algo indefinível. Ele é uma essência, não há dúvida que é uma essência, ele é, porém é indefinido. Até me lembra muito o que Maimônides, que é um grande sábio, relatava, que sobre a divindade nós não podemos classificá-la, nós podemos apenas referir a ela o que ela não é, né? A chamada teologia negativa. O que isso significa? Que eu não posso dizer, Deus é bom.
É certo que ele é bom, mas ele não é só bom, ele é além disso, ele transcende isso. Por isso que se tem essa ideia de que alguns filósofos sustentavam da teologia negativa, porque a divindade é o indefinido, é o indefinível, certo? Ele transcende toda a possibilidade de definição. Mas aqui nós temos dois aspectos, né? Se nós formos observar. Primeiro, esse nome indefinível, que nós não temos nem tradução, Arrie, Asher, Errie, mas nós temos um outro elemento, nós temos a sarça ardente. Então nós temos esse Deus indefinido, mas ele fala e ele está numa sarça ardente, ou seja, ele é um Deus vivo. Então aqui nós temos uma união entre dois aspectos que aparentemente são contraditórios para a nossa visão, digamos assim, talvez paradoxais, mas eles existem. Não é o Deus dos filósofos apenas, aquele Deus que é um conceito, mas ele é um Deus vivo e que vem e que faz um chamado para o Moshe, certo? Então, acredito que sobre esse nome nós poderíamos dar essas duas características, não é? O que é serei, o que serei, que é um sem forma, porém ele fala, não é? Ele tem a palavra e ele ainda tem a sua manifestação na sarça ardente, a sarça que não extingue, né? Isso é, claro, pode ser lido dentro de nós. Perfeito. A gente ainda pode chamar a atenção, e a professora Eti faz isso nos seus vídeos e depois nas suas aulas, que ela ministra semanalmente a todos aqueles interessados, ela fala bastante da questão da letra Aleph. E essa expressão Errie, Asher, Errie, em hebraico, ela é composta por 3 palavras e as 3 palavras começam com a letra Aleph. E ela refere então no seu vídeo que esses 3 Alephs, eles correspondem à trindade que dá origem à unidade, pois o Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e tem o valor numérico do número 1. Então vejam que a própria religião hebraica, o próprio povo judeu, já reconhece o valor da trindade, que posteriormente acaba tendo um valor até maior dentro da tradição cristã, da religião cristã, mas a trindade também ela é considerada na própria religião hebraica. E se nós pegarmos, por exemplo, a árvore da vida, que é um desenho bastante conhecido, composto por 10 sefiras, né, as chamadas sefirot, no plural, existem 3 sefiras que estão acima, Keter, Chokhmah e Binah. E essas 3 sefiras, elas estão além do tempo e do espaço. Então, representam também uma trindade superior. E a professora Eti, então, no seu vídeo, refere o fato de que as 3 palavras da expressão Errie, Asher, Errie começam com a letra Aleph, e que é uma letra que possui um simbolismo muito profundo e muito importante, especialmente associado à própria unidade, à própria potência criadora, ao próprio Deus vivo que tu referiste. Perfeito. Eu acredito que deixamos um pouquinho mais profundo e a gente vai ter que, em outros vídeos, talvez falar sobre esses conceitos que ainda nós não tivemos oportunidade de falar, mas foi muito bem referido. O último tema simbólico, né? Tu referiste que o Moisés, quando vai falar com a própria divindade, ele tem que retirar as suas sandálias, porque ele está em solo sagrado. Isso, em termos simbólicos, nós poderíamos, uma das diversas possibilidades de interpretações, seria essa capacidade de se desprender das formas feitas, né? A sandália nos pés, os pés podem representar o local onde do nosso corpo, onde nós nos sustentamos, onde nós colocamos as nossas raízes. Ele também lembra uma letra Yod, né? Se nós formos pensar em termos do simbolismo hebraico. E os sapatos, eles são uma casca ou um vaso que seguram essa energia. Então, quando Moisés tem que retirar as suas sandálias para pisar no solo sagrado, demonstra que para entrar em contato com esse Deus vivo que está dentro de nós e que não se extingue, que não precisa nem de oxigênio e nem de matéria combustível, ele está sempre presente, nós precisamos apenas ter esse cuidado sacramental, essa capacidade de nos desvencilhar das formas do mundo da matéria, como nós falamos também no episódio do Egito, do Mitzrayim. Se puderem assistir, aqui, acredito que pode ser uma boa pista, para nos aproximarmos com a devoção necessária dessa divindade que vai conduzir
para a libertação da escravidão, né? É o primeiro passo que se dá para libertar o povo eleito. Não é? Perfeito. A professora Eti, ela comenta no vídeo dela que quando nós estamos pisando no solo sagrado, né, e esse solo sagrado aí é aquela atitude, aquela postura também do dar, né? Então aquele terreno, o solo sagrado, ele nos tira as limitações. Nós não temos mais limitações, tudo é possível, estamos abertos a todas as possibilidades. A espiritualidade, ela abre essas possibilidades, né? Nós, como tu bem disseste, nós tiramos as nossas formas, as nossas limitações, os nossos rótulos, vamos dizer assim, mundanos, e nos abrimos para toda a possibilidade quando nós temos o contato com essa divindade. Como a espiritualidade ela é completa, né, e ela abrange todas as formas de manifestação, e nós, quando entramos em contato com essa espiritualidade, com essa divindade, nós estamos também, ou devemos estar também, abertos e disponíveis para todas essas possibilidades que esse contato oferece. Muito bem, meu querido amigo. Eu apenas refiro que hoje o nosso tema foi um pouco mais longo, porque com esse episódio nós finalizamos pelo menos a primeira série que nós temos sobre essa introdução ao hebraico bíblico e pretendemos, claro, aprofundar com as histórias bíblicas que refletem justamente esse potencial da alma de cada um de nós. Eu agradeço a atenção de toda a audiência, nos colocando à disposição por eventuais dúvidas, sugestões ou críticas, todas serão muito bem-vindas e nos farão felizes, e desejando que nos acompanhem, possam curtir o canal e também buscar perante a professora Eti Chani, que nós temos tanta admiração, maiores conhecimentos. Eram o que tínhamos para esse capítulo, desejando a todos que tenham uma excelente semana, e fica o nosso abraço. Até mais!